E a equipe da Ômega Nutri já está aqui na BR-101 em Rio Real, com o quadro A Hora do Agro Visita. Ao meu lado eu tenho Fabrício Teixeira. Quem é que nós vamos visitar hoje, Fabrício? Então, Robson, hoje nós estamos aqui a adentrar na Fazenda Esperança, aqui nas proximidades aqui da BR-101. Nós vamos entrevistar seu Erivaldo Guimarães, mais conhecido como Du, engenheiro agrônomo, gerente de campo. E aí nós vamos acompanhar ele no dia a dia da labuta, entendendo o que o engenheiro de campo faz, né, as ações operacional e as culturas que ele domina, que ele gerencia. Vamos convidar você que está aí do outro lado, no oferecimento da Natubio Fertilizantes. Vamos para mais uma história da Hora do Agro Visita. Venha comigo, Fabrício. Vamos abrir as porteiras, venha caminhar com a gente e conhecer mais um pouquinho do agro. E como o nosso amigo Fabrício falou, nós estamos aqui na Fazenda Esperança, numa plantação de milho, para sabermos como é o dia a dia e as fases do milho. Nosso entrevistado aqui hoje é Erivaldo Guimarães, engenheiro agrônomo, que vai falar um pouquinho com a gente, né, Fabrício? Exatamente, Robson. Nosso amigo Du, mais conhecido como Du, né, gerente de campo, responsável pela operação, pelo manejo dessas culturas aqui do grupo da Fazenda Esperança. Du, aqui nós estamos numa área de milho, né? A milho de alta produtividade, não é isso? Isso, Fabrício. Aqui nós estamos aqui nessa área de milho, ele já está na fase de pendoamento. E a gente aqui já estamos dando os tratos, né, culturais diretamente. Se parar para analisar, a gente está aqui usando o drone pela noite, né? A gente está fazendo o trabalho de fungicida, inseticida, e foliares também, para que o milho desenvolva melhor ainda, um pré-pendoamento. Então aqui nessa fase que a gente está nesse milho aqui, é uma fase de pré-pendoamento, e vamos em outras áreas que está também a fase do início do milho, plantio do milho, que ele está em V4, entre V4 e V6, que lá está passando herbicida e adubando, né? Botando um adubo de cobertura. Para que chegue nessa fase, ele tem vários processos. A gente observa aqui que o milho está uma sanidade muito boa, né? Um milho que está com um potencial produtivo muito bom. Que variedade é essa? Como foi a adubação? A parte operacional, se está tudo em dias? Como é que está o clima? O clima está ajudando? O clima está ajudando, né? Assim, a parte operacional, a adubação, tudo assim. Antes daqui, a gente fez todo o procedimento. A gente fez primeiro uma dessecagem, dessecamos a área toda. Aqui foi um plantio direto, entendeu? Com plantadeira, com 9 linhas. Antes de fazer todo esse momento que a gente faz a dessecação, a gente botou 2 tipos de cobertura. A gente botou com cloreto de potássio, no máximo 150 kg por hectare, e um nitrato, 300 kg por hectare, entendeu? Aí logo depois a gente entrou com a adubação no plantio, que a gente planta o milho, a semente, junto com o adubo. Foi o 848, entendeu? Que é nitrogênio, fósforo e potássio, com a maioria de fósforo, porque a planta milho, feijão, ele tem uma absorção melhor de fósforo, ele desenvolve melhor também através disso. E logo depois, com mais ou menos seus 25 a 20 dias, que ele está entre V4 a V6, a gente dá a adubação de cobertura, com 2700. Podemos entrar aí na área do milho? Fica à vontade. Vamos lá? O milho aqui é entre 75 centímetros de linha, entre linhas, e mais ou menos seus 18 a 20 centímetros entre plantas, que vai dar 60 mil sementes por hectare. Com a realidade também, voltando isso, a semente, foram vários tipos de semente. Foi a Supra 9606, 3607 da Pioneer, a Decalb, vários outros tipos de semente que a gente plantou. O que acontece aqui também? As pessoas acham que na semente ela tem por quilo, não é quilo. Cada saco desse fornece 60 mil sementes. Quando você chegar para comprar, ele vai dizer bem assim: eu quero tantos quilos de semente. Quantas sementes tem? Não. É 60 mil sementes por saco, entendeu? Então você consegue plantar diretamente. E aí você tem população que você bota 55, 62, 60 mil sementes. Aqui a gente tem 60 mil sementes por hectare. Na hora que a gente regula e já deixa a proporção de 60 mil sementes por hectare. Por isso esse espaçamento e também o cálculo de entre
18 a 20 centímetros por planta. Está sendo um clima maravilhoso para o plantio de milho e feijão. A gente está tendo um tempo chuvoso e luminosidade do sol. Esse é o período adequado para a gente ter essa plantação entre 60 mil sementes, que vai dar uma boa produtividade. Ô Du, esse milho aqui tem mais ou menos quanto tempo de plantado e quanto tempo para colher, e a importância de comprar uma semente de qualidade? Esse milho aqui ele foi plantado entre dia 6 e dia 7, de 6 a 8 de abril. Então, hoje nós estamos no dia 28 de maio, então nós temos mais ou menos seus 40 dias. Então a colheita dele é mais ou menos no mês de outubro. Colheita para grão, né? Para a absorção que o pessoal usa em São João. Se fosse outra semente, era agora em junho, no início de São João, a gente já era preparada para a gente ter a absorção. Mas como ele é um milho mais para grão, não um milho para comestível como os outros milhos que a gente tem aí, milho verde, não é isso? Ô Du, nós estamos vendo aqui, né? Aqui embaixo do milho, que não tem praticamente mato nenhum. Assim, qual é a principal praga hoje, o maior desafio hoje para se plantar milho, que se encontra a praga aqui ainda nos dias de hoje, mesmo com tanta tecnologia? Sim, hoje é mais a lagarta, é o que a gente está fazendo o controle agora. Hoje a gente está tendo um pouquinho do coisa da lagarta. A lagarta está sendo algo muito importante para que tenha um controle. Então isso eu digo direto aos pequenos e os grandes agricultores que façam a vistoria, que é o inspetor de pragas e doenças que faz. Ele vai ver, aí em cima disso vai ver se está deficiência de micronutrientes, se precisa botar alguma coisa para um fungicida. É o que a gente está fazendo agora no pré-pendão. A gente está botando para lagarta, está botando um foliar e está botando uma proteção para o fungo, né? Que é um fungicida. Do que fase está esse milho? Esse milho está mais ou menos V11, mais ou menos, já num período já de pré-pendoamento já. Então já está chegando no final da fase fisiológica da planta. Me diga uma coisa, e para o produtor menos experiente, né? Pouco menos experiente, nessa fase aqui, quais são os cuidados, qual é a principal avaliação para entender o teto produtivo? Ele vai ver a questão mais do fungicida, para o fungo e diretamente a lagarta. Se tiver lagarta, você só proteger isso aí, esperar e Deus que mande o mais importante, que é a chuva com luminosidade. Os dois é muito importante. A adubação, como eu falo a vocês, muitas pessoas acham que adubar o milho nesse período aqui para que ele desenvolva. Não, o milho tem que ser adubado entre V4 a V6, que é mais ou menos de 20 a 25 dias do milho plantado, da semente plantada. Ele ali vai definir todas as questões do milho, quantidade de grão, qualidade de grão, peso, tudo isso é naquele período. Muitas vezes as pessoas acham que maior ele vai desenvolver melhor. Não, ele é naquele período, ele é mais ou menos um tamanho mais ou menos isso aqui, que é entre V4 e V6, e o desenvolvimento é melhor. Ele vai definir todo o potencial do milho naquele período. Então você tem o máximo cuidado, tem que ter tudo isso. E lá na frente a gente precisa também de chuva, para desenvolvimento de grão, polinização, entendeu? Que aí, quando eu estou dizendo que vai estar fazendo a polinização, é a questão que ele está fazendo o pedoamento. O pedoamento vai sair e vai fazer a polinização de um para com o outro, para o desenvolvimento do milho melhor. Então vai depender de tudo, de chuva, do clima. O Du, era sobre isso mesmo que eu ia fazer essa pergunta, né? Você falando sobre chuva, que ele está no apendoamento agora. Então, nesse momento é importante que tenhamos um volume de chuva bom. O caso isso, pode ocorrer uma queda aí na produção do milho? Isso. Ele tem que ter para ter uma boa produtividade em cima disso, da polinização, ele tem que ter um grão de chuva assim, não precisa ser chuva constante. Agora chuva só, que é para fazer a polinização e conter um pouquinho de água, reter água para o solo e para a planta. Isso é muito importante. Você me fala que aqui nós estamos na fase V11, né? V11, V12. V11, né? Você falou? Essa faixa. E aí, o que é que você me diz aí da planta? Sanidade, da parte nutricional? Tem alguma lagarta aí pra gente enxergar, não? Não, agora no momento não, porque assim, aqui já foi aplicado o produto, entendeu? O que ele tinha que dar. Prevenção, né? Prevenção, entendeu? Ele já está bastante desenvolvido.
Qual a avaliação aí? 100% aqui, 100%. Ele tá com como todo verde, tá bem desenvolvido. As últimas folhas estão todas verdes, como vocês estão vendo, ó. Então ele tá sempre nutrido, bem nutrido, entendeu? Anualmente, então ele tá 100% aqui. Tem tudo para dar uma boa produtividade, com fé em Deus. Só a caráter de curiosidade, né? Você falou que esse milho aqui, ele não vai ser usado para o consumo humano, né? Consumo animal, qual a destinação aqui desse milho quando ele for, né, aí for feito aqui a colheita desse milho? A colheita desse milho, Robson e Fabrício, ele tem um destino dele é grão para consumo muitas vezes humano, que tem o pessoal das fábricas compram também para fazer cuscuz, e mais consumo de animais, mais para frango, por exemplo, frango, ação animal. O pessoal das granjas aqui da região é quem mais pega milho aqui na região. Tem granja dessa aí que diz que por dia gasta 5, 6 carretas, aquelas bitrem por dia. Então, é bastante milho. Pernambuco, Alagoas, Bahia, são onde vai mais o milho aqui na nossa região. Para o meio urbano entender, né, o que Du tá falando, o agro não para por isso. Você imagina aí uma empresa como essa, né, ela usar praticamente 300 toneladas dia para engordar frango, né? Então tem empresas aí do Pernambuco que falam, né? Tem mais de 60 carretas 24 horas por dia comprando milho em todo o Brasil. Por isso que o agro não para alimentar as pessoas, né? Isso. Agora, só a caráter também de curiosidade. Esse milho, quando ele é plantado, as pessoas falavam que já vinha, né, um produto, né, um defensivo, que não nascia mato tanto como nos milhos convencionais, o catetinho que a gente planta. É feita alguma limpeza aqui no decorrer da plantação, ou o milho já cresce dessa forma aqui? Não, aqui a gente faz uma dessecação com herbicida, entendeu? O glufosinato ou o glifosato, a gente faz uma dessecação antes, depois planta, e depois com o tempo, dependendo do que tenha de continuação de erva daninha no pomar, a gente vem e controla com glufosinato para que dê uma travada no mato e o milho sobressaia e faz a cobertura e o mato não vem mais. É por isso que você está vendo essa perfeita aqui. Aí com a dessecação você vê que tem uma cobertura que ela conserva a água no solo. Quando você chega aqui, você ainda tem alguma coisa de água no solo, entendeu? Por causa da cobertura morta, que a gente chama uma cobertura morta, que é o resíduo de matos que a gente faz devido a uma dessecação antes. É por isso que é feito o plantio direto, não aquele plantio que é gradeado depois nivelado para que você plante, entendeu? E aí logo após aí você vem com a adubação de cobertura, e logo após vem agora o pré-pedoamento, que é nessa fase que a gente entra observando para ver se vai precisar botar algum tipo de foliar, magnésio. A nossa deficiência maior que a gente tem aqui é mais de magnésio, na nossa região para o milho, né? Então a gente coloca o magnésio, bota um complexo de micros, que são todos os fatores de micronutrientes e macronutrientes, para que desenvolva melhor. Em cima disso a gente coloca um produto, um fungicida, para combater fungos, que dá nesse período, é muito bom, que é um período frio. Então a planta absorve, então o fungo penetra nela, e aí com isso você consegue amenizar, não é diretamente fazer um controle totalmente, você faz uma ameniza, você está fazendo uma coisa de prevenção, uma prevenção. Então, como a gente está fazendo aqui, essa área aqui foi pulverizada ontem à noite com drone. E usou fungicida e produto para combater a lagarta, que é que a gente tem umas lagartas, já conseguimos vemos que já deu uma controlada boa. E esse ano, o ano está propício para que pelo que eu estou observando, não tem tanta lagarta como o ano passado. No ano passado a gente teve muita incidência de lagarta. No início aqui eu pensei que eu ia estar preocupado, que tinha bastante lagarta, tinha mais de 1000 lagartas por pé, mas nos pezinhos pequenos. Mas hoje, graças a Deus, estou vendo que o clima tá sendo estável para que a lagarta não possa desenvolver muito. Na época dos meus pais, viu, Fabrício? Nós plantávamos milho e se preocupávamos até com os pássaros, né? Que vinham assim na produção, né? Claro que era
em pequena escala. A longa escala, sim, a presença de pássaros se torna irrelevante ou tem alguma forma de espantá-los? Assim, diretamente, eu acho que os pássaros, Robson, eles aparecem. Assim, muitas vezes você chega em algum pomar, você vai ver muito periquito. Ou cansei de chegar em algumas coisas, bastante periquito. Mas assim, automaticamente, como hoje o agro não para, como a gente sempre diz, não é só o milho que o pássaro gosta, tem banana, então a gente tem muitas plantações de banana por aí. Ele vai beliscar ali, hoje tem manga. Até eu estava chupando a manga dele, rapaz, tem manga hoje, tem. Nosso clima está favorecendo a várias culturas. E aí os pássaros também estão migrando para essas outras culturas. Então ele não desenvolve tanto no milho. Entendeu? Mas tem algumas residências de pássaro, de periquito, aqueles assanhaços, esse negócio tudo aí, gosta sempre de dar uma beliscadinha. Mas é normal. Essa região aqui é abençoada, né? É abençoado por Deus. Deus é maravilhoso. Du, você tem pragueiro próprio que faz essas avaliações nas áreas ou é você mesmo que faz? Não, assim, a gente tem conhecimento, porém tem uma pessoa específica, tem 2 pessoas que faz a averiguação das áreas, porque assim a gente não tem tempo suficiente de estar coordenando, fazendo e também estar olhando praga, que a gente planta mais ou menos só 2.400, 2.500 hectares de milho, fora o milho a gente também tem uma grande produtividade laranja, entendeu? Então a gente não tem condições de estar, aí você tem que ter várias pessoas, que aí a união faz a força. É como eu digo sempre, existe uma engrenagem, né? Aí uma engrenagem para estar sempre um ajudando o outro, para que tudo desenvolva. Isso aqui não é só papel de um pragueiro, não é só papel de um dono, de um gerente de campo, de um agrônomo, que dá assistência a gente, tem um agrônomo da assistência, outro agrônomo, tem 2 agrônomos da assistência a gente, tem eu também que sou agrônomo, mas dou só um apoio. Entendeu? Hoje assim, tem um patrão que é uma das pessoas que tem bastante conhecimento, tanto na área de citros como na área de milho. Então, junta tudo, é um denominador comum. Então, as coisas giram, as coisas andam, devido a esse desenvolvimento e todo mundo se unindo. A união faz a força. E aqui a gente tem isso, essa união. Coisa boa. Olha, para você que está nos assistindo, você está vendo que a gente está dentro aqui do milho, literalmente, levando você para dentro aqui, como a gente chamávamos no tempo dos nossos pais, dentro da roça de milho, né, rapaz? E quem não gosta do milho? Você vê que o agro também aqui vem mostrando para você, dentro desse programa, tem o oferecimento da Natubio Fertilizantes, que está tendo aí uma ampla, né, divulgação aí através aqui do programa Hora do Agro, e também é líder, é um dos líderes aí da área do CEALBA, a cada dia crescendo, desenvolvendo novos produtos, que nós vamos estar passando para você. Agora, Du, uma última pergunta, eu ia fazer a minha última, mas eu sou entusiasta, viu? Amo o agro, e depois que agora estou fazendo parte aqui da Omega Nutri, na Natubio, uma pergunta leva a outra. Nós estamos vendo agora, nós estamos no mês, próximo ao mês junino, né? Tá vindo milho aí em todo local, mas a pergunta é, tem essa safra do milho, depois que esse milho aqui é colhido, essa área aqui ela fica parada no próximo ano ou tem aquela famosa safra de outra planta, e outra plantação no caso? Não, aqui na nossa área a gente não tem condição de fazer 2 tipos de plantio. A gente pega essa área toda aqui, quando tira o plantio, nessa área aqui, a gente só deixa ela aí descansando, aí o capim vem, se forma, mas tem outras áreas que a gente, quando tira o milho, a gente coloca o gado dentro, entendeu? Aí fica o resto de grãos que cai, espiga que cai, resto de bagaço da própria planta, e aí o gado vai lá e absorve. Tem algumas áreas dessas que a gente faz isso, mas assim, para ter 2 plantações não tem condições, assim, o clima da gente não é favorável para fazer isso. A gente tem uma área lá que a gente pode dar uma passadinha lá, que a gente planta no meio da laranja, com 6 linhas, para que a gente desenvolva também, porque aí dá uma ajuda tanto na área como a laranja, porque se aduba o milho, aduba a laranja também. E o milho fornece também nutriente para a planta que está ao lado, que é a laranja. Du, agora há pouco nós conversamos sobre o operacional, sobre os controles. Você me falou que recentemente vocês aplicaram produto aqui para controle lagarta, né? Isso. A gente identificou, né, um foco aqui, já está controlado, e qual a observação que você passa para o produtor para ele ficar atento? Então isso aqui, ele viu aqui algumas coisas, alguma folha começando a ser lesada, então ele já está vendo que o sinal é como se tivesse lagarto. Então a gente viu isso aqui, o plagueiro identificou essas lesões aqui,
passou para a gente. Então a gente, quando aproveitou que já está no período que está em pré-pedoamento, a gente entrou com fungicida, inseticida, que é o produto para combater a lagarta, e um foliares, entendeu? Aí tá vendo aqui, foi bem controlado ontem, que começou ontem a pulverização com drone, feito aqui ontem pela noite, e graças a Deus estamos vendo aí o resultado. Só agradecer a Deus e a todos os momentos. A Fazenda Esperança, ela tem, além do milho, tem a laranja, né? Isso, especificamente isso. A área do milho é essa aqui. Quantos hectares, Du? Essa área aqui tem 138 hectares, mas sendo que a gente planta, não planta só nessa área, a gente planta aqui, planta as outras áreas daqui de Rio Real até Itapicuru, que dá mais ou menos 2.400 hectares plantados de milho. Então, continuando aqui, já estamos em outra fazenda, né? A fazenda aqui é a Fazenda Raio do Sol. Fazenda Raio do Sol, que Du também gerencia aqui a fazenda. Aqui a gente tem vários tipos de fases aqui, né? Tanto da laranja como do milho. E aqui uma surpresa, né? A gente tem um consórcio, né, Du? Isso aqui é o consórcio, né, aquilo que eu falei lá na Fazenda Esperança, que ele contribui tanto no manejo do solo, como e ajuda na parte de adubação do milho, serve para a laranja, né? Então esse é um consórcio que isso cobre futuramente o gasto do milho e ajuda no complemento para ajudar no desenvolvimento da laranja. Essa laranja vai fazer um ano agora em julho, que ela foi plantada, agosto mais ou menos, entendeu? E assim, voltando assim as pragas que a laranja tem, voltando o milho, como ele desenvolve, ele também absorve outras pragas e doenças e já tira um pouco da laranja, né? O milho ele vai com mais palhas, mais robusto, a praga vai querer conter na laranja, no milho e deixa um pouco na laranja. Nós temos essas pragas que a gente tem na laranja, ali tem mesmo ali o minadouro, que é uma das coisas que eu falei na rádio. Quer vir dar uma olhada aqui, minadouro? Entendeu? O minadouro ele faz um estrago muito grande na planta. Então é o que a gente se preocupa bastante nessa fase nova da planta. Então tem o máximo de cuidado com o minadouro para que a planta desenvolva bem. Então, aqui você vê que o pomar aqui está viscoso, com bastante aduba bem, pulverização foliar. E o milho é um consórcio que a gente faz aqui. Esse milho tem 8 dias mais ou menos. E para a semana já vem a adubação de cobertura. E aí nós vamos ver um ajudando o outro. Esse consórcio aqui, ele pode ser feito somente agora, como a laranja foi plantada há mais ou menos um ano, ou quando a laranja tiver, vamos dizer assim, adolescente, adulta, pode continuar com esse consórcio? Não diretamente, você machuca um pouco, você vai ter que passar aqui, uma mecanização, uma colheitadeira, né? E aí você plantando uma área mais adulta, além de ter uma área adulta próxima a uma área nova, de mais ou menos seus 7 a 8 anos de idade. Então você plantando ali, você entrar com a colheitadeira, você vai machucar a planta. E assim, até você fazer um manejo também é difícil. Você vê que aqui a gente plantou vão sim, vão não, para que possa acontecer alguma coisa, precisar fazer um manejo, a gente tem um vão aberto para que a máquina possa entrar. Você sabe que ir para a mão de obra é um pouco difícil, então hoje você tem que trabalhar possivelmente com tudo maquinado, na tecnologia, né? Qual é o espaçamento da laranja aqui, Du? Essa laranja aqui é 7x3. 7x3. Então aqui, pessoal, vocês veem o que o Du tá falando, ó, aqui uma área 2,5. não plantada, né? E uma área plantada com milho, com consórcio, né? E me fala aí, é rentável dessa forma? Muito rentável, muito consórcio rentável. Vale a pena, milho e laranja? Milho e laranja, muito rentável, porque um ajuda o outro. A laranja agora está em fase de crescimento e você vai ter um milho que vai dar o retorno a ela, tanto a parte de custo, que você vai ter um lucro em cima do milho e passa para a laranja, como também na parte de nutrição, que o adubo que você coloca no milho, ela vai conseguir absorver para a laranja também. Ô Du, agora eu vi que aqui a gente tem uma fase do milho que foi plantado recentemente. Lá na frente que nós vamos instalar, né, já tem um milho mais velho um pouquinho, e o milho lá que a gente teve lá na Fazenda Esperança já é um milho que já está perto de pendoar. Esse fato aí da idade de um milho para o outro, ser plantado um com o tempo e outro com o outro,
Por que isso? Por que não planta todos de uma vez no mesmo tamanho? Qual foi o requisito para isso? O requisito é, assim, maquinário e tempo, né? Que a gente, assim, como a área é grande, a gente tem 5 plantadeiras, então 5 plantadeiras você plantar 2.400 hectares não é do dia para noite. Então, assim, a gente planta, aí vem vindo de lá do Loreto, daquela área da Esperança que vocês viram, até a última área que é entre a Água Fria e aqui o Raio do Sol. A gente terminou a Água Fria e aí estamos plantando aqui no concessionamento. O Raio do Sol foi a última área que a gente plantou. Aqui foi a última área plantada, então, há 8 dias atrás. Ô, Du, e me fala aí qual é o próximo manejo, qual a próxima operação aqui para esse plantio de milho aqui? A operação do plantio do milho aqui que é aquilo que eu falei, que é entre V4 a V6, a gente entra com adubação foliar. Adubação foliar com algum micronutriente, algum herbicida se precisar, como você também está ali, possa que não use o herbicida, mas entra com foliar. E adubação de cobertura, entendeu? Como é que é essa área aqui, você vê a área de lá, que a gente vai passar na estante, aquela área lá, ela tem uma área que ela já fez feita, ela já está entre V4 e V6, ela já foi feita tanto cobertura como foliar. Você vê que o semblante dela já está diferente, um verde diferente, já como ela já pegou a cobertura de nitrogênio. Muitas vezes quando você chega numa área tem milho, você vê o milho amarelado, muitas vezes ali porque ela não deu a cobertura ainda. Quando ela pega a cobertura que é nitrogênio, então o nitrogênio tem um fator de deixar a planta mais enverdiçada, entendeu? Então isso é um desenvolvimento melhor e vai dizer o que é que a planta, nesse período, entre V4 e V6, que é o que vai dizer o que a planta, o potencial de produtividade da planta, desenvolvimento da planta. É esse o período de você botar uma cobertura, um período correto. Não botar uma cobertura depois que ela estiver em V8, V9, V10, então você não vai botar produtividade mais nessa planta. Ela já vem, a identificação dela entre V4 e V6, para que ela possa mostrar para que ela veio a produtividade e condições melhores para a planta. O Du, sempre na Hora do Agro, programa nosso que está aos sábados na RFM, os nossos engenheiros agrônomos, um abraço aí para Jânio Carvalho, Rafael Bandarra, a nossa querida Vitória Meron, elas falam sempre em prevenir é melhor que remediar. Então aqui antes que o problema aconteça, vocês já previnem desde o início essa importância. Isso, por isso que a gente faz na hora que vai colocar um inseticida, um foliar, a gente já bota, o mato está começando a apontar, a gente vem com um produto, um glufosinato, um exemplo, para dar um dessacamento, para que a planta desenvolva. Quando ele der cobertura, o mato não vai sair. Então o mato, quando não tem luminosidade, ele não sai. Entendeu? Isso é uma prevenção num combate às ervas daninhas, para que o milho saia bem, desenvolva bem. Essa área aqui você falava quanto hectares que fala, né? Isso. Qual é a área total aqui que está plantada de milho hoje esse ano? Da área geral da gente, a gente planta 2.400 hectares. Entendeu? Cada saquinho é 60 mil sementes, então foi 2.400 saquinhos de milho. Agora me tirou outra curiosidade. Você disse que lá, aquele milho lá, ele muitas vezes é para outro, não é para o consumo humano, né? Consumo animal. Esse milho aqui é a mesma variedade ou tem alguma outra mudança nesse milho aqui? São a mesma variedade, agora ele é mais precoce, que ele a gente planta, por exemplo, o de 9606, que o nosso amigo Fabrício fornece, o Supra, é o que a gente planta, porque ele é mais precoce, ele dá mais rápido, ele acompanha o que a gente começou a plantar lá, mais ou menos, entendeu? A gente precisa de um milho mais precoce, porque ele vai lá na frente, ele vai faltar chuva, então ele precisa vir antes da outra variedade, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aí assistindo a Hora do Agro. Nós estamos aqui no oferecimento da Natubio Fertilizantes, né, que já atua aí na área do Cealba há muito tempo. Aproveita, passa na Omega Nutri e compra o seu aí produto, seu fertilizante da Natubio. Du, é uma pergunta que eu vou fazer para você, que eu não sei se é mito ou se é verdade. Fala-se que esse milho aqui, se por exemplo eu vou passando, vejo uma roça de milho, por exemplo, dessa aqui. Quero comer umas espigas que se a pessoa comer passa mal. É mito ou é verdade? É verdade. Não é mito e ele é verdade. É assim, é aquela questão. Existe organismo e organismos. Tem pessoas que se comer um milho desse aí, ele passa mal o tempo todo. Tem pessoas que comem e se sentem bem. Mas várias pessoas que eu levo um milho, de vez em quando tem um milho verde, eu vou levar para casa de algumas pessoas, Deus do livre, comi ontem, passei a noite toda, passei mal a noite toda, entendeu assim?
existe isso, né? Que aí é um milho para grão, é um milho assim que vem com... Ele tem biotecnologia, né? Você nos trouxe aqui numa área, né, de laranja aí que poucos conhecem, né? Você pode falar um pouco mais? Isso, bora pelo menos para aqui. Me empresta esse canivete aqui, Robson, por favor. Essa aqui é uma laranja, que a gente chama laranja sanguínea, né? Tem outra ali que é a cara a cara também com a sanguínea, que ela tem ali logo na frente ali. E nós temos aqui a peixe, que é essa laranja, que ela tem um sabor... Então aí não é uma tangerina, uma poca. De tangerina, é uma laranja. Ela é uma variedade peixe. Ela tem um sabor adocicado, tem um sabor da tangerina. Um gosto assim. Assim como outras culturas, a Embrapa é parceira, né, da citricultura também. Então você me fala que a Embrapa está sempre aqui dentro com vocês, fazendo novos trabalhos. Tem uma área aqui, né? Que ela é feita o trabalho da Embrapa. Em cada área dessa aqui ela tem uma variedade feita o processo da Embrapa, né? Essas variedades aqui já entrou no comercial ou ainda? Não, tá em teste. A Embrapa ela faz um reconhecimento, um acompanhamento. Entendeu? Em cada área dessa aqui na frente ela tem uma plaquinha avisando. DV5, sinal, é assim, mais o pessoal. Aqui é codificado, né, Edu? Isso. Codificado, e aí depois que vai para a área comercial dá-se o nome, né? Dá-se o nome, entendeu? Então aqui é umas áreas da Embrapa. Ali tá cada pedaço aqui tem 5 em 5 talhões, tem um estilo de laranja diferente. De 5 a 6 plantas, por olhar que tem uma plaquinha logo depois avisando que é uma placa da Embrapa e com genética diferente. Eu percebi que essa área aqui da Raio do Sol, toda ela é irrigada, né? Isso. Qual a vantagem de uma área de laranja irrigada, na sua opinião? Sim, é muito importante. Com a área irrigada você pode fazer uma festa de irrigação, você pode dar água no momento que a planta precisa, você pode induzir a planta a florescer antes. Você mesmo viu ali, disse, não, aqui nas áreas que eu rodo não tem brotação nova nem floração, e tô vendo isso aqui. Então aqui provavelmente assim, teve um choque, teve algumas chuvas constantes também, que aqui, graças a Deus, nas áreas de Itapicuru, as chuvas foram constantes, foram chuvas boas para que você veja o desenvolvimento do milho, o desenvolvimento da laranja, do fruto totalmente e da planta em geral. E esse foi mais uma hora do Agro Visita, hoje aqui com o amigo Erivaldo Guimarães, que todo mundo conhece como Dudu Agro, engenheiro agrônomo. Du, agradecer, viu? Hoje foi uma tarde maravilhosa, que eu digo, Fabrício, aqui a gente não trabalha, aqui a gente se diverte, o agro não para e a gente vê o quanto o Rio Real, Itapicuru, né, está produzindo aí alimentos para todos do Brasil. Du, mais uma vez, satisfação e muito obrigado, e espero que tenha outras vezes que possa nos convidar para conhecer outras áreas, viu? Eu quem agradeço a todos os ouvintes que acompanham Robson Nascimento, que acompanham Fabrício. Entendeu? Isso aqui é muito importante para o conhecimento e crescimento de todos os produtores, algo que não são produtores, que queiram ser produtores, entendeu? Tudo isso é longo, isso tudo é aprendizado, e aprendizado é tudo. A pessoa diz que não, mas a pessoa ter conhecimento é tudo, somente na área do agro. O agro é tudo, o agro gira tudo e todo mundo precisa depender dele. Du, eu quero te agradecer por esse dia especial, eu quero te agradecer pelo conhecimento passado e agradecer realmente por esse dia. Pessoas igual a Du, do agro, no agro, que transforma. Obrigado. Bom.